Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Se nos tem acompanhado nos últimos programas, já deve ter reparado que não estamos nos nossos estúdios e nem sequer estamos localizados geograficamente onde estão os nossos estúdios. Pois viemos para a cidade invicta, a cidade do Porto. Estamos em casa emprestada. E que casa? Estamos aqui nas instalações da Cooperativa do Povo Portuense, que gentilmente nos cedeu este espaço para estarmos não só durante toda a semana a fazer os diretos que você tem assistido, mas também a fazer aquilo que estamos a fazer hoje, que é de manhã gravar um programa para você ver na semana a seguir, que é precisamente esta semana em que você nos está a ouvir. Realmente o povo não deixa de falar, mas desta vez o Isto é o Povo a Falar a partir do Porto. Não ao nosso estúdio, mas a esta belíssima sala da Cooperativa do Povo Portuense. O nosso convidado de hoje, esse sim é alguém que já esteve no nosso estúdio pelo menos 2 vezes. Manuel Pinheiro, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Não podíamos vir cá acima e não te ter connosco. Deixa-me só perguntar, quão importante é que tu achas que são estas iniciativas de trazer programas que de alguma forma já estão sedimentados num determinado local, mas trazê-los para fora, especialmente do centralismo lisboeta? Eu ia começar mesmo por aí, por dizer bem-vindos aqui ao Norte, onde há uma comunidade tão grande que segue o programa e, portanto, aqui também temos a oportunidade de partilhar este tempo convosco. Portanto, bem-vindos, venham sempre e faz todo o sentido estar um pouco por todo o país, agora o Norte e amanhã certamente será noutros locais onde não só vão levar a vossa mensagem, vão trazer, neste caso, a vossa mensagem, mas também ouvir as sensibilidades locais. Acho muito importante, acho que enriquece o programa. Bem-vindos ao Porto. Muito bem. Olha, Manuel, o tema que vamos abordar contigo tem a ver com a economia e só para que os nossos telespectadores tenham consciência, nós estamos a fazer isto no day after a Donald Trump ter apresentado um novo pacote de taxas alfandegárias e a minha primeira provocação é esta: são taxas alfandegárias, é uma coisa que já existe há muito tempo. Quando falamos de tarifas, estamos a adotar o inglesismo mais ou menos parecendo que isto é uma novidade. E, Manuel, de todo as taxas alfandegárias são uma novidade na economia? Não, claro que não. Não só não são uma novidade, como o seu efeito negativo já está estudado há muito tempo. Portanto, não há aqui nada de verdadeiramente novo. É evidente que há aqui um discurso político que nós temos que saber descodificar. Quando se fala de taxas recíprocas, aquilo que o presidente norte-americano apresenta ao seu povo, digamos, ao seu eleitorado, ao país, é nós vamos aplicar aos outros exatamente o mesmo que nos aplicam a nós. É evidente que as contas são questionadas e ao longo destes dias têm vindo a ser estudadas e questionadas. Eu diria que o caminho certo é a redução das barreiras alfandegárias, seja a redução de tarifas, seja a redução de uma série de outras barreiras não tarifárias que às vezes são até mais importantes. E já lá vamos, que tem a ver mesmo com a burocracia que depois acaba por encarecer tudo e dificultar a agilização. Mas vamos começar pela economia em Portugal, no sentido em que se há alguma coisa que tem ficado, eu não quero dizer para segundo plano, mas que realmente os portugueses deveriam sentir muito mais no seu dia-a-dia, era o resultado de estratégias e de uma visão económica para o país que resultasse em benefícios para trabalhadores, empresas. Mas muitas vezes as escolhas não são também as melhores, não é? Qual é a aposta económica que Portugal podia fazer? Uma diferenciação, a escala ou acrescentar valor? Eu
fico arrepiado sempre que os políticos dizem que fazem escolhas. Graças a Deus, na maior parte dos casos, dão sempre capas de jornal. A nossa visão é o mar, ou a nossa visão é as tecnologias de ponta, ou isto ou aquilo. São sempre tretas, porque verdadeiramente a competitividade do país faz-se a partir de pessoas e empresas que, sendo competitivas, conseguem ser, digamos, exportar e conseguem estar nos mercados mundiais. E, portanto, o nosso ponto de partida, mais do que ter a classe política a dizer para onde é que nós havemos de ir, deverá ser ter as empresas mais competitivas, criar mais postos de trabalho, que possam ser melhor remunerados a partir de negócios que gerem rentabilidade. E isto faz-se, e este momento em que os norte-americanos estão a virar a mesa, digamos assim, é um ótimo momento. Estes momentos de crise são bons momentos para nós repensarmos as coisas, porque quando corre tudo bem não temos incentivo para mudar. Quando apanhamos sustos também na vida, temos sempre incentivo para mudar as coisas. E, portanto, aqui, para mim, a análise que faço é de que o ponto de partida é tornar as empresas competitivas. Menos burocracia, menos impostos, menos exigências de todo o tipo, e podemos aqui dar alguns exemplos se enriquecer a conversa, no sentido de elas se poderem focar em criar bens e serviços que sejam competitivos e exportar. Nós, de facto, somos um país pequeno, nunca seremos um país marcante naquilo que seja, digamos, negócios de grande dimensão. Mas isso também não faz mal, podemos ser marcantes naquilo que sejam negócios de grande valor, que façam com que o país se desenvolva melhor e que, à custa disso, ou melhor, como base disso, gerem exportações para todo o mundo. E nós somos bons em várias coisas, na metalomecânica, na cortiça, no vinho, que é um setor de onde venho e que podemos conversar um bocadinho. Temos uma série de setores onde, de facto, somos competitivos. Eu julgo que este é o momento de tornar as empresas mais competitivas, reduzir as exigências burocráticas. Dou um exemplo de um problema do qual todos estamos cientes. Portugal tem um problema de habitação. Nós temos uma dificuldade enorme em ter casas para as pessoas e as casas que temos, a oferta de casas é caríssima. Precisamos de construir mais, isso é evidente. Mas se formos fazer a conta aos custos para o Estado, 20% a 30% de uma casa nova são impostos, taxas, taxinhas para o Estado. Demora 2, 3, 4 anos a aprovar um projeto. São problemas de todo o tipo e ordem que encarecem os projetos, porque é preciso incluir isto, excluir aquilo, aquilo outro, depois encarecem os projetos. Veja-se a dificuldade que há num exemplo conexo aqui, que é os lares para os cidadãos séniores. Têm exigências de tal forma difíceis que depois não se consegue fazer. E mais recentemente, a habitação económica, que é algo que eu não subscreveria, porque eu acho que se o mercado tiver oferta, alguma habitação há de naturalmente ser económica. Mas tudo bem. Na política que nos rege, o Estado abriu uma série de concursos para se construir habitação económica. Mas as exigências colocadas são de tal forma elevadas que, ao preço a que o Estado quer pôr as casas cá fora, não é possível alguém se candidatar. Portanto... É que tem que ter alguma rentabilidade. Quer dizer, o económico não significa que o privado vai perder dinheiro porque está a construir habitação económica. Claro, claro. E o que nós sabemos é que um empresário, sobretudo os mais pequenos, porque a pequena e a média empresa é uma, duas pessoas que tratam de tudo, o mesmo na agricultura e nas pescas, passam uma percentagem enorme do seu tempo a tratar de papéis, a tratar de requerimentos, de dar informação para aqui e para acolá. N entidades pedem a mesma informação, N entidades cobram taxas umas sobre as outras e, portanto, este é um bom momento para se simplificar a vida das empresas, para se simplificar a burocracia, para reduzirem taxas e taxinhas. E eu diria que esta é a primeira resposta que devemos dar à crise económica. A primeira resposta não é aumentar as tarifas europeias contra os norte-americanos, porque isso só vai fazer catapultar, cada vez vamos ficar todos piores. É tornar a Europa mais competitiva. Será que isso vai acontecer? Eu julgo que a Comissão Europeia ainda está longe de aceitar uma proposta E então ficamos aqui e depois colocarei outras questões relativas à economia de uma forma geral. Crees que uma das respostas pode ser tornar determinadas coisas mais eficazes? Por exemplo, será que as pessoas têm a noção que, e não sei em que setor, mas, por exemplo, talvez o vinho até seja um deles, que as exigências da União Europeia em relação àquilo que são as quantidades de determinados produtos que estão ou não estão, aquilo que é a rotulagem, aquilo que tem que estar, o cuidado com a cortiça da rolha ou a rolha da cortiça, ou quer que seja, que tudo isso na realidade é um custo adicional que depois torna mais difícil ainda apresentar um produto competitivo. Com certeza.
Um exemplo pequeno, muito simples. Em Portugal, milhares de agricultores e outras pessoas que não sejam agricultores, mas que tenham terra, têm pequenos ribeiros regatos que passam pelo seu terreno. Isso é da natureza e é maravilhoso. Mas tu não podes limpar as margens do regato que passa no teu terreno sem ter autorização do Estado. Tens de fazer um requerimento, pedir autorização. Isto é assim por todo lado. Eu não estou a dizer que a Europa se deva orientar pelos padrões mais baixos de ambiente, de qualidade, etc. Não é isso. De segurança no trabalho, etc. Não é isso. Agora, devemos ter alguma observação para o que fazem os nossos concorrentes, procurar andar um bocadinho à frente deles, mas não criar uma distorção completa, porque o que nós temos feito em muitos setores é que criamos normas tão difíceis na União Europeia que a indústria depois vai para fora. Vai para fora por causa dos custos, vai para fora por causa da burocracia, vai para fora por causa de imensa coisa. Há um efeito combinado, certo. Mas não devemos criar burocracias tais que depois a indústria vai para fora e depois nós compramos esses produtos outra vez para cá. Isso não faz sentido nenhum. Nós estamos a comprar, reparem, por exemplo, em termos daquilo que é a segurança social e o Estado social, nós criamos exigências tais que depois vão para fora e nós compramos esses produtos, fechando os olhos a que eles são produzidos não sei como. Não estás a ser paradoxal, no sentido em que aquilo que parece que estás a dizer é eu, para criar uma maior competitividade na minha empresa, preciso que o Estado, e lá está, o Estado tem que se mexer. Não, eu não pedi subsídios. Eu pedi é que o Estado se mexa menos, que intervenha menos na vida das empresas e das pessoas. É preciso confiar mais nas pessoas e elas farão o desenvolvimento do país. Mas, por exemplo, imagina a resposta à questão das tarifas. Um empresário olha para a questão tarifária, portanto, para a questão das taxas alfandegárias e diz assim, ok, deixa-me ver na minha linha de produção o que é que eu posso fazer, se posso tornar mais eficaz, porque há algum atraso tecnológico também em muitas empresas portuguesas. Não pode ser este momento um momento de um salto ainda aqui empurrado? Sim, com certeza que dentro das empresas, todos os dias, são ótimos dias para se melhorar a competitividade, para reduzir custos, para sermos mais produtivos. É certo. Mas depois há fatores que são externos às empresas. Por exemplo, o custo da energia, seja ela elétrica, gás ou, enfim, gasolina, gasóleo. É mais elevado em Portugal do que na maior parte dos nossos concorrentes, até europeus, quanto mais compararmos com os Estados Unidos. E isto acontece muito porque há custos enormes. Na energia elétrica é uma pouca vergonha. Nós pagamos uma série de medidas que foram tomadas pelo Estado para financiar energias alternativas, para financiar o déficit tarifário, para, enfim, uma série de medidas que nos vêm na fatura, a maior parte delas, não vêm todas, e que efetivamente nos tornam mais cara a energia. E são mais caras, é mais cara nas nossas casas, mas também é mais cara na Auto Europa em Palmela, é mais cara enfim, em toda a indústria. E, portanto, isso dificulta a nossa competitividade. Sim, este é o momento das empresas olharem para dentro e reduzirem custos e serem mais competitivas, mas também é o momento para o Estado olhar para si próprio e para reduzir custos que imputa às pessoas e às empresas. Se vêm aí dias mais difíceis, eu julgo que a carga fiscal devia ser aliviada numa série de áreas. O sol, quando nasce, é para todos, mas as taxas alfandegárias não são propriamente iguais para todos. Achas que aqui também as empresas podem olhar, por exemplo, para outros países de onde saem produtos concorrentes seus e encontrar aqui, eventualmente, uma vantagem competitiva se as tarifas forem mais altas sobre esses países? Sim, claro. É evidente que nenhuma empresa em nenhum país deve ter um só cliente ou, enfim, claro, um ou dois como mercados principais que se está a pôr num risco enorme. Os Estados Unidos são um grande parceiro comercial para Portugal e, portanto, isto é um problema. Eu julgo, em primeiro lugar, que a União Europeia, ao invés de aumentar taxas, devia desafiar os norte-americanos, então, se querem taxas recíprocas, vamos pô-las na base mínima, 1 ou 2%, 0%, o que seja, mas se querem taxas recíprocas, estamos de acordo. Ótimo início de conversa. Então vamos baixá-las de forma equivalente. Essa devia ser a posição europeia, a meu ver. Não estou em querer que seja, com toda a sinceridade, não vejo que se aponte para aí. Agora, é preciso diversificar mercados, com certeza que sim, e isso vai acontecer. Portugal tem, em Espanha, o nosso primeiro parceiro comercial, no geral da economia, e, portanto, a Espanha, não para o vinho, que é o setor onde eu estou, mas para muitos outros produtos é um bom mercado. Tem a União Europeia, naturalmente, tem os países de língua portuguesa, e, portanto, é preciso diversificar. Mas isso demora tempo, encontrar importadores, encontrar parceiros comerciais, e se em produtos de grande consumo será mais rápido, em produtos que exijam uma parceria tecnológica, etc., isso vai demorar mais. Mas, claramente,
claramente temos que fazer esse percurso de diversificação, não há alternativa e, portanto, temos que o fazer já. Como, por exemplo, e deixa-me só mencionar algo que tem a ver com o setor no qual estás, o setor do vinho. Eu tenho visto algumas cartas de classe executiva e primeira classe de muitas companhias aéreas, vejo vinhos argentinos, vejo vinhos chilenos, mas não me estou a recordar de nenhum vinho português, tirando se calhar na TAP, a estar representado nessas cartas, por exemplo, de companhias aéreas. É verdade. E também é verdade quanto à TAP. É importante dizer que a presença dos vinhos nas cartas é muitas vezes, eu diria, em todos os casos, uma operação de marketing, ou seja, verdadeiramente a presença dos vinhos em carta não gera rentabilidade para o produtor, o que ele está a apresentar os seus vinhos aos clientes e, portanto, naturalmente a gerar aí alguma visibilidade. Admito que a maior parte das empresas portuguesas deve ser raríssimo aparecer um vinho noutras companhias. Creio que já me aconteceu, não vou para a Inglaterra, mas será pouco frequente, são investimentos grandes, como aliás com a TAP também são investimentos grandes. A TAP naturalmente tem estes acordos de permuta que faz com que os produtores ganhem visibilidade por ter os seus vinhos lá e é interessante tê-los, quer na executiva, quer mesmo na económica. Olha, ali há pouco, enquanto trocávamos algumas ideias, a tua primeira frase, se me permites, em relação às tarifas, às taxas alfandegárias, foi: isto não é o fim do mundo. Porquê essa perspectiva? Sim, também acho que não. É evidente que no momento logo a seguir a elas aparecerem, até porque há um discurso muito forte do presidente norte-americano que gera respostas também muito acesas, enfim, todos ficamos um bocado assustados. Eu julgo que há aqui uma parte também relacional e de negócio, ou seja, os norte-americanos tomam esta posição, vamos ver negociações. Exatamente, que respostas é que haverá, mas certamente algumas haverá, espero que sejam pela positiva. E deixa-me só pôr aqui um outro ponto, é que além das barreiras daquilo que são as taxas, há muitas barreiras normativas que passam sem as pessoas se darem conta e que dificultam o comércio internacional, e essas têm que ser buriladas. Estou a falar de normas das coisas mais simples, por exemplo, um fabricante norte-americano de interruptores, estou aqui a especular, mas de interruptores de energia elétrica. Na Europa eles têm que ter 10 milímetros não sei de quê, nos Estados Unidos têm que ter 12 milímetros não sei de quê. E, portanto, através de normas deste tipo, e no setor automóvel isso é muito claro, a altura dos faróis, a altura dos para-choques, não sei o quê, de tal forma que tu, para exportares para outro país, tens que alterar o produto para ele bater certo com as normas que existem lá. E eu aí acho que haveria muita vantagem em haver harmonização entre blocos para facilitar o comércio. O interessante disto é, se bem me lembro, uma das últimas grandes decisões é da União Europeia relativamente aos carregadores, para os carregadores de telemóvel, creio eu, serem universais. Para serem USB-C, exatamente. A Comissão Europeia, que eu acho que nem em termos de comércio externo é um catavento, como aliás noutras áreas, mas tem feito um percurso de facto de uniformizar uma série de coisas, em algumas bem, noutras menos bem. Eu julgo que é bem quando nos dá a oportunidade de usarmos um carregador em qualquer país europeu e, de facto, ele funciona. Menos bem quando procuram limitar aquilo que é a liberdade das pessoas, e isso também tem acontecido. Mas, por exemplo, nessas áreas tecnológicas, julgo que não haveria mal nenhum em haver um debate norte-americano. Mas não achas que a seletividade vai com as grandes empresas americanas e daí, eventualmente, a administração de Washington achar que há um cherry picking por parte de Bruxelas? Sim, e há, com certeza. Nas primeiras sanções, Bruxelas foi, precisamente, de uma forma cirúrgica, procurar atacar Estados republicanos ou negócios muito fortes nesses Estados. Eu aqui aproximo um bocadinho da primeira-ministra italiana, que dizia que o Oeste ainda existe, no Ocidente ainda existe, e, portanto, existe nos valores, e os valores estão lá, independentemente deste ou daquele político. E acho que estão. Sinceramente, acho que há aqui um aquecer de uma série de propostas, há um discurso endurecido, é evidente que há posições, já não são da economia, mas são mais
geomilitares, como o caso da Groenlândia, Dinamarca, que são muito difíceis de perceber e que precisam de ser corrigidas. Mas, por outro lado, também há aqui uma força negocial, quer dizer, e o Donald Trump é um negociador, portanto, ele faz o seu bluff e é preciso saber responder a ele. E eu responderia dessa forma: olha, nós propomos menos burocracia e menos taxas. Se o senhor acredita nisso, então nós estamos consigo. Até porque a tradição do Partido Republicano norte-americano sempre foi essa, de Ronald Reagan para trás, sempre foi essa. E bem, as taxas alfandegárias sempre foram um território mais à esquerda do que mais à direita. E sempre foram um território de protecionismo, ou de regimes muito à esquerda ou de regimes bastante à direita. Estamos num deles. Portugal e Espanha tiveram no setor automóvel, na segunda metade do século XX, um regime altamente protecionista. Nós não podíamos importar qualquer automóvel. Tinham que estar cá feitas as unidades de montagem, em Espanha também. Só havia uma cota de importação muito limitada. Foi a Renault, nos anos 80, que alterou isso, também estabelecendo cá uma fábrica, mas depois conseguiu-se a abertura do mercado. E, portanto, eu acho que isto passa, com toda a sinceridade, desde que saibamos responder, não criando um novo problema em cima deste. Manuel, quando quem nos ouve parece que só estamos a falar para grandes empresas, mas a realidade do tecido empresarial português não é só de grandes empresas, é na realidade de uma forte presença de PMEs. Como é que uma PME e como é que as PMEs podem navegar na economia atual? As pequenas e médias empresas, um país é evidente que precisa de tudo, pequenas, médias, grandes, etc. Aliás, precisamos de algumas grandes internacionais, por uma questão muito curiosa, é que não só trazem conhecimento, tecnologia, mas elas também remuneram bastante bem e ajudam a agarrar os quadros com maior valor. Portanto, precisamos de um pouco de todas. Mas as pequenas e médias são as que geram mais postos de trabalho por volume faturado. Nisso são menos eficazes, mas geram postos de trabalho repartidos pelo país fora, em todas as áreas. E, portanto, são muito importantes para nós. Essas precisam de menos burocracia, precisam de menos impostos, são muito carregadas com requerimentos de todo tipo de coisas e com impostos e, portanto, precisam de menos. Precisam de mais facilidade para contratar pessoas. Um dos problemas é a contratação de pessoas, não só pela dificuldade de as chamar, mas também pelo custo que elas têm. Aquilo que temos em contribuições para a Segurança Social e IRS faz com que a fortuna que uma empresa, grande ou média ou pequena, paga por um posto de trabalho é muito diferente do pequeno valor que o trabalhador recebe. O que está no meio... aliás, era interessante que os recibos de vencimento passassem a ter o custo total para a empresa e aquilo que o trabalhador recebe. Não vai começar. Acho que já houve uma decisão nesse sentido. A ser, fico satisfeito e certamente vai provocar a portuguesa muito. Depois confirmamos no final do programa. No final do programa, e depois damos notícia disso. Mas isso, de facto, é um ponto muito importante, porque as pessoas recebem muito pouco para aquilo que se investe nelas e também recebem muito pouco em termos de serviços públicos para aquilo que lhes é descontado. E, portanto, as pequenas e médias empresas que são fundamentais precisam mais disso do que programas de apoio, iniciativas de inaugurações, coisas desse tipo em que realmente os fundos comunitários são pródigos, mas contribuem muito pouco para a competitividade das empresas. O que nos podia levar a outra conversa, isto é com mais cerejas, se calhar não iremos muito por aí, mas é o quanto os fundos comunitários subverteram a economia, porque se tiveram alguns efeitos muito bons. E, por exemplo, estás aqui no Norte, o túnel que liga Amarante a Vila Real é um exemplo típico de algo que Portugal não conseguiria fazer, mas ao ter sido feito é uma obra admirável, ficará por gerações e que desenvolve toda a região norte do país, fundamental com os fundos comunitários. Mas também há tanto fundo comunitário que foi usado, mal usado, que gerou vícios na economia, que gerou uma economia dependente, com inaugurações, com croquetes, com aquelas coisas todas que nós ouvimos. Há quem questione que, por exemplo, até o abate da frota pesqueira nos deixou, eventualmente, deficitários numa área onde temos muito potencial, não é? Porque a nossa zona marítima exclusiva... Sim, o mar é um bom exemplo, o abate da frota pesqueira, mas até maior do que isso, da nossa frota de transporte. Nós éramos um país... É evidente que, à data, anos 70, havia África e isso era fundamental. Mas nós somos um país, no local em que estamos colocados, faz todo o sentido. Éramos um país que tínhamos uma frota que transportava bens por todo o mundo, líquidos e sólidos por todo o mundo. E hoje não temos isso, praticamente desapareceu. E aí uma boa parte disso é a fiscalidade. É porque, naturalmente, que os navios são registados no país que lhes dê mais vantagens. Demos cabo disso.
À custa um pouco disso, também demos cabo da nossa indústria naval, que foi de uma forma secular, porque foi o que nos permitiu, naturalmente, os descobrimentos, as navegações pelo mundo fora, e, portanto, de uma forma secular importantíssima. E perdemos isso. Perdemos isso a sul de Lisboa, perdemos isso em Viana do Castelo, perdemos isso na Figueira da Foz, onde hoje nós temos uma produção de navios muito pequena. Talvez, com este crescimento agora dos setores da defesa, isso se possa recuperar um bocadinho. Mas lá está, recuperar à custa do Estado, atenção. Exato. Mas perdemos a competitividade aí. Mas lá está uma área onde eu acho que faz todo o sentido ser exclusiva do Estado, a defesa, não é? E vamos ter que investir aí, claramente. O setor, a situação das nossas Forças Armadas, que é algo a que nós prestamos pouca atenção, e até porque os militares têm sido admiráveis nisso, porque não fazem, certamente em privado darão notícia, mas não fazem, digamos, festa pública disso. Mas o estado do equipamento das nossas Forças Armadas é uma vergonha. É uma vergonha. Em paz. Olha, Manuel, ainda antes de irmos para o teu setor, que é o setor dos vinhos, uma das coisas que eu tenho visto em Portugal é, não vou dizer incapacidade, mas é os empresários não terem uma visão de valor acrescentado para os seus produtos. Ou seja, e desculpa a expressão, às vezes vendemos-nos baratos. Achas que aí podia ser e podíamos encontrar, de facto, uma saída? E quero-me recordar de Henrique Neto, que é convidado habitual no nosso programa, e que ele diz: João, 10 milhões de pessoas, se eu não exportar, eu não vou ter, de facto, a força necessária para ter uma empresa realmente sustentável e que possa avançar. Sim, eu se calhar vou-me enganar aqui, mas acho que era o Padre António Vieira que dizia que Deus fez Portugal um país pequeno para ter a certeza que nós íamos pelo mundo fora. E, de facto, isso que disseste é inteiramente verdade. Nós temos que exportar para ganhar alguma dimensão, porque o mercado interno é muito pequeno e naturalmente é cíclico e, portanto, uma empresa fica dependente disso. A cultura de valor, eu acho que é um desafio mais difícil, não está só aí, mas a cultura de valor também vem com o desenvolvimento da competitividade dos mercados. Por exemplo, é verdade que com o crescimento enorme do turismo, há muitos locais a servir refeições, etc., que é do mais básico que há. Mas também respondem a uma procura. À medida que isto se vá desenvolvendo, aparecerá um mercado de maior valor e haverá a necessidade de dar resposta também a isso. Portanto, Portugal nisso não é pior que os outros. Nós não queremos vender barato enquanto os alemães querem vender caro. Não, mas, por exemplo, deixa-me fazer uma comparação que me parece correta, mas o expert aqui és tu. Imagina dois países que gostam muito de fazer relógios, não é? Um é a Suíça e o outro é o Japão. O Japão aproveita, obviamente, a fase tecnológica para criar aqueles relógios de pulso em que não sei quantos, mas onde é a questão? E, no entanto, o valor acrescentado de um relógio suíço é eterno. Correto. No setor do calçado, nós produzimos bens, é um bom exemplo, de elevada qualidade. Aliás, é um fenómeno muito curioso, porque Portugal importa sapatos, digamos, mais de entrada de gama para os portugueses e depois a nossa indústria exporta produto de maior valor. É certo que não temos marcas que agarrem esse valor, temos algumas, mas não temos uma rede de marcas que agarrem esse valor. Temos que desenvolver isso. Essa cultura de qualidade vem da escola, vem da competitividade, vem de uma série de coisas e é um percurso que tem que ser feito. Não estou a querer dar-te razão só por uma questão de estar no setor empresarial, mas não tenho forma de te tirar a razão nas observações que fizeste, porque temos que fazer esse percurso do valor, temos, sim, senhor. O valor também se faz pela escassez, quer dizer, se houver a necessidade de... Não há muita gente, é preciso ir à tecnologia, etc. Esse é o caso do Japão. O Japão tem uma escassez de recursos humanos enorme e precisa de investir imenso na tecnologia, tem boa educação e, portanto, em todos os setores no Japão vemos isso. É muito difícil haver no Japão um setor de mão de obra intensiva, porque eles têm que automatizar. Eu acho que nós estamos a fazer esse percurso. Por exemplo, sabes que o Japão é um paradoxo, porque depois tens produtos que são feitos há séculos da mesma forma e que quando vais pagar por aquele produto, pagas toda a componente artesanal com que aquele produto é feito. Entendes aquilo que eu estava a colocar em cima da mesa? E, por exemplo, no setor dos vinhos, bem,
as regiões demarcadas são aquelas, não é? Porque senão eram maiores, eram outras regiões. Se eu não apostar, de facto, numa marca de valor, eu não sei se é em Nova Iorque, em que não é um vinho português, acho que é um francês, qualquer, que toda a gente chega a um determinado momento e toda a gente vai para os restaurantes porque vão ser abertas as primeiras garrafas daquele ano, daquele vinho específico. Sim. Há aí um ponto que se liga, que é o valor da marca Portugal. Ou seja, um cliente que não perceba de relógios ou de vinho, mas nesse caso de relógios, se lhe puserem à frente 3 relógios, um japonês, um alemão e um português, ele não comprará o português porque ele tem a ideia de que o japonês e o alemão são melhores, ainda que o português possa ser tão bom como os outros, mas a marca do país aí dificulta um bocadinho. Nós estamos a construir isso aos poucos. O caso do turismo julgo que é um bom exemplo, em que nós temos um turismo que tem crescido imenso em volume, mas também já temos um turismo de valor em alguns locais que tem crescido imenso e que está a gerar postos de trabalho bem remunerados e que é muito bem pago. E estamos a crescer noutros setores. Demora tempo, sim, com certeza. Mas repara, o nosso percurso, nós até aos anos 70 estávamos virados para mercados altamente protegidos em África. Depois fizemos um percurso até 86, integração da Comunidade Europeia. Antes disso ainda tínhamos nos anos 70 a entrada na EFTA. Portanto, a nossa abertura para os mercados mundiais, digamos, mais recente, é feita nesse percurso. É na minha geração ainda. E, portanto, estamos a construir marcas e a construir referências de valor. Eu julgo que estamos a fazer esse percurso. Podia ser mais rápido, podia, se nós fôssemos mais competitivos, podia, se nós nos dedicássemos mais a fazer um país que gera riqueza, não tivéssemos medo. Quem me dera que houvesse mais ricos em Portugal e menos pobres. E, portanto, eu não quero combater os ricos, quero é que haja menos pobres. E isso está-se a fazer mais depressa do que o que se devia. Mas estamos a fazer esse percurso, não tenho dúvida. Mais devagar do que o que se devia. Mais devagar do que o que se devia, perdão. Então, e o setor dos vinhos, como é que está a atualidade no setor dos vinhos e qual é a resposta que podem dar, ou como é que se pode gerir esta questão das taxas alfandegárias, uma vez que os Estados Unidos é um destino privilegiado dos vinhos portugueses? É sim, senhor. Esta guerra comercial é um problema para os vinhos, como é para o resto da nossa economia. Neste caso dos vinhos, porque os Estados Unidos são o nosso mercado principal para Portugal, é um problema acrescido, mas não são o único mercado e, portanto, há que diversificar mercados, isso vai acontecer. Também diria que no mercado norte-americano, o vinho português, para a nossa infelicidade, é dos vinhos de preço mais competitivo e, portanto, aí será um pouco menos prejudicado. Eu diria que os vinhos médio de gama serão mais prejudicados, os de topo não serão, porque quem compra vinhos muito caros, franceses, italianos, continuará a comprá-los e quem compra vinhos muito competitivos também continuará a comprá-los. Portanto, o médio de gama aí é que estará mais difícil, até porque os vinhos norte-americanos são muito caros. Os vinhos norte-americanos não vão beneficiar... Mesmo os da Califórnia? Sim, o preço médio dos vinhos norte-americanos é bastante elevado e há vários estados, a Califórnia em primeiro lugar, e, portanto, eles não vão propriamente beneficiar deste proteccionismo assim de uma forma tão direta. Julgo até que vão ser bastante prejudicados por não poderem exportar, sobretudo para o Canadá. Não tanto para a Europa e para o México, mas no Canadá, porque o mercado do Canadá é um mercado de monopólios. O Estado tem vários monopólios que compram e distribuem vinho e esses cortaram as compras e, portanto, os produtores norte-americanos vão ser dificultados. Cá em Portugal temos outros problemas, porque apesar de fazermos grandes vinhos e que aconselho os espectadores a consumirem, com moderação, mas a consumirem, mas tivemos 2-3 anos de grande produção, portanto existem grandes estoques de vinhos, o que quer dizer que os produtores estão a receber menos, estão a ter dificuldade em escoar os seus vinhos. A Comissão Europeia financiou uma destilação de vinho, ou seja, financiou uma retirada de vinhos do mercado, a meu ver, de uma forma tecnicamente errada, o que ainda incentivou a que se produzissem mais vinhos, porque nós estamos numa altura em que a Comissão Europeia está a financiar o plantio de vinhas e o arranque de vinhas. É uma coisa absolutamente fabulosa. Está a financiar em Portugal o plantio e, por exemplo, em França já está a financiar o arranque e, se Portugal solicitar, também financiará cá o arranque. Portanto, políticas comunitárias pouco digamos, com falta de rumo, que não permitem, digamos, equilibrar o mercado. O que se faria se elas tivessem rumo ou se não existissem. Mas ter-se-á que corrigir através de uma baixa de preços nos próximos anos. Seja como for, Portugal tem produzido melhores vinhos a cada ano, julgo que temos produzido ótimos vinhos, temos ganho mercados, temos ganho em África, estávamos a ganhar nos Estados Unidos, temos uma série de mercados que nos são relevantes e que nos permitem distribuir mais e é isso que vamos ter que fazer nos próximos anos. Ligado com isso, só para terminar aí nesta questão do vinho, o enoturismo, que julgo que é um setor muito interessante e muito importante, a crescer em importância, ou seja, levar os turistas às regiões vinícolas, levá-las ao Douro, à Bairrada, ao Alentejo, à Beira Interior,
levá-las a todo o local onde se produz vinho para fazerem gastronomia, para provarem os pratos, para provarem os vinhos, para visitarem. E isso gera movimento nos hotéis, nas lojas, nos restaurantes, nos produtores de vinhos, leva turismo para o interior, porque o vinho não está tipicamente na costa, há um bocadinho, mas em geral não está na costa, está mais para o interior. E, portanto, essa parte é muito importante para o desenvolvimento do país e do interior. Até porque, de alguma forma, o vinho vem acompanhado de uma série de outras tradições, não é? Porque o vinho bebe-se bem sozinho, sim, mas com um queijo, com um presunto, com uns enchidos. Exatamente, com a gastronomia de cada local. Exatamente. E nós temos esta coisa maravilhosa, é que somos um país que depois de conduzirmos uma hora, já estamos num local onde a gastronomia é diferente e os vinhos são diferentes, até às vezes a arquitetura é diferente e, portanto, aliás, nós, se sairmos daqui do Porto, se formos para o interior, durante a primeira hora temos granito ao longo de todo o percurso e depois muda para xisto, daí para cima, de mesão frio para cima, muda para xisto. Também há granito, um bocadinho de granito do Douro, mas ali há uma zona de mudança. E, portanto, nós, ao fim de uma hora de conduzirmos em qualquer parte do país, temos uma gastronomia diferente. E vale a pena fazer isso e sair dos locais onde residimos, andando um bocadinho de comboio ou andando de automóvel, chegamos rapidamente a outro local, contactamos com outra realidade e acho que isso é fantástico e ajudamos a economia dos locais que visitamos. Muito bem. Manuel, relativamente ao vinho, e porque estamos numa sociedade que também é uma sociedade transformativa, ou seja, as pessoas gostam de experiências novas, apesar de o vinho ter uma história de alguma coerência. É verdade que existem marcas que andam à procura de sabores diferentes, combinações diferentes, castas diferentes, que criam uma nova experiência para o apreciador do vinho. Claro. As castas que referiste são muito relevantes, até por causa de ligeiras alterações, seja nos tratamentos, seja no clima. E, portanto, nós temos castas que vão para um local e para o outro, conforme a melhor adaptação que têm. Nós estamos aqui a gravar no Porto, aqui a norte temos o Loureiro e o Alvarinho, são as castas típicas do Minho, mas também já há um bocadinho de Alvarinho lá embaixo do Alentejo e, curiosamente, está-se a plantar Alvarinho em França, em Bordeaux. Se formos para o interior, temos as castas típicas do Douro e um bocadinho para sul, as do Dão e da Bairrada. Mas vamos evoluindo, por exemplo, no sentido de produzir vinho com menos álcool, porque hoje a nossa gastronomia é menos pesada do que era no passado e, portanto, também temos que ter um bocadinho de menos álcool e também porque não queremos fazer uma refeição e ficar a dormir a seguir. É muito agradável, mas a verdade é que também temos que poder consumir com moderação, isto é sempre importante dizer, bebida alcoólica consumida com moderação, mas continuarmos a nossa vida com os nossos amigos, com a nossa família a seguir e, portanto, estão-se a produzir vinhos com menos álcool. Tem-se produzido mais vinhos rosados, por exemplo. Tem-se produzido mais espumantes, por exemplo. E quase isto, ou melhor, isto em quase todas as regiões do país. Portanto, há muita coisa diferente a acontecer. Também está a acontecer porque as universidades e as escolas agrícolas têm formado gente para estas novas tecnologias. E isto é importante, tem trazido novas ideias e há maior partilha. Os jovens fazem Erasmus, trazem tecnologia de um sítio para o outro e há maior partilha. E, portanto, há coisas novas a aparecer nos vinhos portugueses, nomeadamente, repito, os vinhos com menos álcool, e há coisas novas a acontecerem para os próximos anos, de certeza absoluta. Olha, e que outros desafios crees que o setor enfrenta? Eu diria que enfrenta mais do que o clima, porque os problemas do clima estão bastante bem estudados e existem técnicas desenvolvidas para lhes responder. O problema social, que é não há gente no interior. É preciso levar gente para o interior. É porque a certa altura, e a agricultura toda se defronta com isto, a certa altura é preciso gente para conduzir máquinas e depois já nem há gente para conduzir máquinas. Eu trabalho em Carregal do Sal, um concelho que tem 9.000 pessoas. E, portanto, é um concelho com uma área enorme e tem muito pouca gente. Estamos a falar de um concelho a 1 hora e pouco aqui do Porto. Mas mais no interior alentejano e no interior do Oriense, ou lá em cima na beira interior, mais difícil é. E, portanto, a questão da sustentabilidade social é muito importante. É preciso criar comunidades que sejam dignamente remuneradas. As pessoas têm que ter, naturalmente, acesso a serviços de saúde, educação, para os filhos, toda a segurança, tudo isso tem que acontecer para as pessoas viverem. E, portanto, eu diria que para o interior e para o setor agrícola em Portugal e para o turismo também, a questão da sustentabilidade social é fundamental. Levar gente, criar postos de trabalho e ter gente que viva com conforto e com dignidade no interior. Muito bem. E agora vamos tentar então fazer uma análise àquilo que é
a realidade política atual. Os portugueses foram às urnas em março do ano passado, foi uma participação surpreendente, de alguma forma conseguimos derrotar a abstenção. O número de pessoas que foram votar, acho que foi o segundo maior da história, ou o terceiro maior da história da nossa democracia, e cá estamos nós, pouco mais de um ano depois, para no dia 18 irmos outra vez votar como se não tivéssemos mais nada que fazer. Tu crees que a classe política está a fazer um desfavor ao país? Eu estava a ouvir a tua introdução, estava a pensar que eu vou à minha escola primária mais vezes votar do que fui às aulas, porque eu só estive lá na primeira classe e, portanto, ultimamente tenho voltado lá com frequência. Só estive lá na primeira classe porque deu-se o 25 de Abril, deixou de haver aulas durante umas semanas e, entretanto, mudei para outra escola. Eu julgo que os políticos... Todos nós, na vida, aprendemos a trabalhar em equipa e eu acho que os políticos não têm tido isso em devida consideração. Ou seja, não é bom para o sistema que os partidos das extremas cresçam e que os partidos do centro percam um apoio. Os partidos do centro são sempre referências em qualquer sistema, em qualquer país, em qualquer momento da história. Mas, já que te enganaste, mas também não é bom o centrão. No sentido em que, se eu estou ao centro, mas também tenho que abrir o diálogo... Absolutamente de acordo. Só que se os partidos do centro não se entenderem para fazer as reformas de que o país precisa, naturalmente as pessoas procuram alternativas. Porque o que é que são os políticos? São pessoas que nos prestam um serviço de governar o Estado. E, portanto, se os políticos nos prestam um serviço de governar o Estado, nós temos que escolhê-los pela capacidade de resposta que eles tenham. Se os partidos do centro não forem capazes de nos dar resposta, aí sim temos que ir para as alternativas. Eu acho que nós não devemos andar de eleição em eleição. Os partidos políticos que são eleitos para o governo têm o direito de governar, mas têm o dever de governar. Não podem andar a cair constantemente. Não é a forma de se gerir nem uma empresa, nem o Estado. E, portanto, eu espero que esta eleição seja decisiva. Ou porque dê maioria a alguém, ou porque, não dando maioria, eles se entendam. Mas acho que isso é um problema que está na cabeça de todos. A abstenção irá crescer e a presença a força para as presidenciais do Almirante Gouveia Melo tem muito a ver com este descontentamento que as pessoas têm com o sistema. Acho que é um sinal claro de como as pessoas estão desapontadas. E têm razão para estar desapontadas. O ser um sinal, não o estás a qualificar, mas há quem diga que é um sinal negativo. Sim, estou só a caracterizar. Eu acho que é alguém fora do sistema partidário. Ele próprio afirma que não percebe porque é que os candidatos têm que ter todos origem nos partidos políticos e, portanto, não estou, digamos, a valorá-los, estou só a caracterizar como sendo uma resposta à falta de satisfação que as pessoas têm com o nosso sistema partidário que não lhes resolve os problemas do dia-a-dia. E não crees que, de alguma maneira, e curiosamente, ele fala muito pouco em contraponto com o atual presidente que fala por tudo e por nada? Parece que as pessoas estão a querer olhar para quem é os antípodas de quem atualmente está na presidência do país. Sem dúvida. Costumo dizer-se que as pessoas são escravas das suas palavras e donas dos seus silêncios. Eu acho que o atual presidente, de facto, dispersou-se como comentador, perdeu o foco daquilo que é a presidência da República. Com sinceridade, acho que não só foi mal para ele, mas foi mal para a instituição presidência da República. E agora, como um pêndulo, agora as pessoas vão para o outro lado. Portanto, alguém, um pouco a imagem de Ramalhianos, alguém que fala pouco. E também eu antecipar-me a dizer quanto menos ele falar melhor, porque vai-se estar a expor a ideias que se calhar não têm grande sustentação, porque a verdade é que nunca percebemos, ou ainda não percebemos muito bem qual é o pensamento político dele. Ele define-se pelos silêncios, não pelas palavras. E há quem diga, desculpa, Manuel, há quem diga que inclusive a componente militar dele seduziu de alguma forma parte do eleitorado que o diz apoiar. Sim, eu devo dizer aí como questão de princípio, eu acho que todos os cidadãos devem ter exatamente o mesmo direito e nós temos muito pouco, digamos, o culto da gratidão aos militares, não é pô-los num pedestal, mas é a gratidão porque na nossa profissão, eu e tu, o pior que nos pode acontecer é sairmos do dia de trabalho irritadíssimos, com a pressão arterial alta. Um militar está disponível para que o pior que lhe possa acontecer é uma coisa bem diferente. Portanto, devemos ter gratidão, mas isso não quer dizer nada em termos de votos. Portanto, ele tem o mesmo direito que todos nós temos. Por isso eu falei em seduzir, não falei em convencer. Estás a falar de autoritarismo e das pessoas terem algum apreço por isso.
e o autoritarismo não tem lugar na democracia. Agora, eu também reconheço o seguinte, é que as pessoas podem identificar no Almirante Gouveia Melo alguém que conhece ou que tem um rumo para o país ou para as suas ideias, versus Marcelo Rebelo de Sousa, que não tinha rumo nenhum, parecia que estava à espera de ver para onde é que o vento ia e depois ele ia. Os políticos e os líderes, há pouco falávamos sobre isso e, de facto, um líder tem que ir à frente e arriscar. Se o líder não é porta-voz do povo, não é aquele tipo que vai à frente e para a olhar para trás, para onde é que vocês querem ir? Queremos ir para a União Europeia. Vamos todos para a União Europeia. O líder tem que ter um conjunto de ideias, ouve as pessoas e depois põe as ideias à frente e arrisca-se, senão perde. Julgo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa aí perdeu completamente a noção e hoje, de facto, talvez nesse pêndulo estarmos a ir para o outro lado. É natural que assim seja. Também diria que o Dr. Marcos Mendes será penalizado por isso, porque é uma escola muito Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos lá ver, estamos num momento aceso da política, temos legislativas, presidenciais, autárquicas. Temos autárquicas antes das presidenciais. Exatamente, é verdade. Eu o que diria às pessoas é, façam o que fizerem, vão lá votar. Seja quem for, vão lá votar. Porque é baixando a abstenção e tomando medidas, votando em alguém, que se vai dar o poder para que possam tirar o país deste marasmo. De alguma forma, aquilo que estamos a pedir às pessoas, e eu subscrevo o teu apelo, aquilo que estamos a solicitar às pessoas é que se sacrifiquem uma manhã ou uma tarde de um domingo novamente para se fazer ouvir nas urnas, é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas não achas que precisamos de nos começar a fazer ouvir em termos de atividade cívica também? Absolutamente. Faço isso através da Oficina da Liberdade e cada pessoa é que saberá como é que deve participar. Porque a democracia não é só os partidos políticos. Isso é uma parte legítima, naturalmente, muito importante, mas toda a sociedade civil e as suas organizações são importantíssimas. Não é partidocracia, é democracia. É verdade. E também a participação da sociedade civil é mais do que as redes sociais. As redes sociais são importantes, são um espaço de liberdade, espero que continuem a ser, apesar das tentativas muitas de limitar o que se pode dizer nas redes sociais, mas as associações, como esta onde estamos hoje, a Cooperativa Povo Portuense, que há décadas tem uma intervenção pública muito importante, e todas as outras que o façam são importantes. Agora, isso não retira o voto. É importante ir lá votar. Eu atrever-me a dizer às pessoas, não só não fiquem em casa, como não votem em branco. Ninguém interpreta os votos em branco. Não há nenhum político que tire lições dos votos em branco. É preciso votar em alguém. Vote, na pior das hipóteses, vote naquele que lhe parecer menos mau, mas vote livremente em alguém. E para terminar, estamos aqui nos últimos 3 minutos. Voltamos ao princípio. Portugal precisa também de descentralizar. Se nós acharmos que todas as boas ideias vêm do mesmo sítio, vamos cair na matemática, porque a improbabilidade matemática é mais do que evidente. Sim. Bem, eu diria que precisamos de menos Estado, isso já é um grande passo. Menos Estado no geral, e menos Estado e mais pessoas. As pessoas funcionam, não é? Às vezes eles vão, sobretudo na administração pública, não se dão conta disso, mas as pessoas funcionam e funcionam bastante bem. E, portanto, precisamos disso. Eu receio sempre, eu sou do Norte, dirigi uma associação do Norte, mas eu não sou nada regionalista, porque o meu receio é quando aparecer o Ministro da Agricultura do Norte e o Ministro da Saúde do Norte, não sei o quê, não sou nada favorável a isso. Mas sim, precisamos de descentralizar até para a sociedade civil e não apenas para... Eu vou-te dizer porque é que eu coloco este desafio, sabendo que não és propriamente regionalista. É porque aquilo que eu vejo é que muitas pessoas saem do Norte, saem do interior, saem do Sul, e ficam e chegam a Lisboa e quando se sentam, de alguma forma, parece que esquecem as suas origens e começam a centralizar as suas decisões e as suas políticas. Sem dúvida, ainda há pouco falamos das dificuldades do interior e vale a pena olhar para o PIB per capita e ver como o interior está tão longe da grande Lisboa e, portanto, é preciso criar mecanismos de desenvolvimento para essas regiões. Muito bem. Manuel, para terminar, deixe-te 1 minuto para alguma coisa que eu possa ter-me esquecido de perguntar. Não, eu queria dar uma palavra de esperança às pessoas. Os momentos de maior crise também são os momentos em que nós temos que esperar e escolher líderes que tenham a cabeça fria, que saibam para onde vão. E, portanto, este aquecer da cabeça dos políticos todos, com os norte-americanos, cá em Portugal, com as sucessivas eleições que temos, acho que temos que olhar para isto com alguma serenidade, focar-nos em ser mais competitivos nas nossas empresas, nas nossas famílias e andar em frente e, obviamente, dias melhores virão. Admito que possam vir piores antes de vir melhores,
melhores, seja no plano económico, espero que não no plano militar, mas melhores dias virão com certeza absoluta. E não devemos ter medo de assumir que somos portugueses e que gostamos de Portugal também, não Claro é? que sim, temos um país... De vez em quando surgem umas ondas estranhas. Não, temos um país maravilhoso do qual nos devemos orgulhar, da nossa história, da nossa língua, daquilo que construímos até aqui hoje. Nós recebemos pessoas de fora para trabalhar cá porque elas dão valor ao país para onde vieram, não iriam para um sítio pior e, portanto, não há maior testemunha do que os pés das pessoas. Os pés das pessoas votam e portanto, neste caso, votam a favor de Portugal. E também nos podemos orgulhar, uma vez estamos perto da hora de almoço, sim, porque estamos a gravar, dos nossos vinhos e da nossa gastronomia. Muito Manuel bem. Pinheiro, obrigado mais uma vez, foi um gosto estar aqui na tua cidade, no fundo, a conversar contigo. Obrigado a si que nos acompanhou, já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Nós vamos continuar aqui na Cooperativa do Povo Portuense a ouvir mais vozes do Norte e abordar outras temáticas. Já sabe, eu desejo-lhe uma ótima noite e amanhã à mesma hora estou cá consigo. Boa noite.